Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que tenha sido uma boa semana aí, depois da nossa última aula, né, que foi nossa aula síncrona, onde tiramos aí várias dúvidas, né, sobre o nosso projeto pedagógico, né? Então, quem não pôde participar dessa aula, vá lá, né, entre na rota da aula número 4, assista esse vídeo, porque é muito importante, a gente tirou muitas dúvidas, foi um momento muito bacana, né? E muitas dúvidas dos colegas podem ser dúvidas de vocês também que não puderam estar presentes, né, nesse nosso momento síncrono, certo? Uma coisa importante também que a gente precisa resolver de forma imediata, né, que a gente já deveria ter resolvido, é a formação dos grupos, tá? Infelizmente, ainda tem estudantes que estão sem grupos, ainda tem polo, né, que tem pessoas que não estão em nenhum grupo. E caso essas pessoas não resolvam urgente, pode ser que essas pessoas acabem não conseguindo terminar a disciplina, e aí arrumando, né, um problema maior, atrasando o curso e tal. Então, por favor, quem ainda não tem grupo, procure. Existem polos que tem gente que tem um grupo menor do que o esperado, se encaixe no grupo. Não há, a gente viu isso na aula passada, não há nenhum problema do grupo ter pessoas que moram em cidades diferentes, não tem problema, vocês conseguem se organizar. A gente falou muito sobre isso na aula passada, tá? É um curso à distância e esse trabalho dá para ser feito também à distância, dá para ser feito em grupo à distância com as devidas ali organizações. Então, por favor, né, quem não se encaixou em um grupo, se encaixe, porque já deveria ter se encaixado, está atrasado, né? Tem atividades em grupo que já foram feitas, então você está perdendo essa nota, está perdendo esse tempo e o grupo precisa de você, tá bom? Então, vamos lá. Quem ainda não teve seu grupo, organize-se, que já estamos aí, ó, brincando, brincando, já temos mais de um mês de disciplina, tá? Então, o tempo corre e a gente precisa se organizar, tá bom? Então, como vocês já sabem, né? Vocês já me conhecem, né? Estamos aí no nosso segundo momento, nossa segunda disciplina juntos, né? Eu sou o professor Eduardo e esse semestre estou tendo a honra, né, de estar com vocês na disciplina de Projeto Integrador de Práticas Educativas 1, né? É o nosso primeiro, a nossa primeira disciplina, né, de projeto integrador. É uma disciplina que fomenta a extensão dentro do curso, né, dentro do curso de pedagogia, e é por isso que vocês estão, né, fazendo, realizando essas atividades na escola, né, atividades práticas, atividades que tragam ali reflexões sobre problemas que são vivenciados, né, cotidianamente nas escolas, tá bom? Hoje é a nossa quinta aula, né? Veja aí, ó, já tem mais de um mês de aula, né? Nosso quinto encontro, e hoje nós vamos discutir, o tema da aula vai ser levantamento de demandas e problemas educacionais, tá? E para nos ajudar, né, para fomentar a discussão e fundamentar a nossa discussão, eu trouxe para vocês, né, o capítulo 3, né, que se chama Estrutura Conceitual e Solução de Aprendizagem Baseada em Problemas, que é do professor Fábio Frenesati, né? Já lemos o capítulo 1, já estamos no capítulo 2, agora estamos no capítulo 3 do seu livro Aprendizagem Baseada em Problemas, tá? Então a gente vai fazer essa discussão porque isso tem tudo a ver com o levantamento de demandas e problemas educacionais. Como nós vamos estruturar, né, o nosso projeto pedagógico que vocês já estão ali desenvolvendo. Fiquei muito feliz na aula passada que escutando as ideias de vocês, escutando o desenvolvimento, e tenho certeza que nós vamos conseguir aí colher frutos maravilhosos desses projetos, tá bom? Então, para a gente ajudar na construção e na configuração dos projetos, a gente tem que ter também uma base teórica. E aí a gente vai aliando, né, a ideia dessa união entre a teoria e a prática, tá bom? Então, o que é que o texto diz?
né? Ele fala ali, né, da estrutura, né, da aprendizagem baseada em projetos, né? Ou, desculpa, em problemas. E aí vocês vão ver que muitas vezes, né, como aqui, ó, o termo vai estar, eu falo aprendizagem baseada em problema, mas vai ter PBL. E aí a sigla não bate, né? É porque a sigla é em inglês, tá? A pronúncia seria Problem Based Learning, né? Que significa a mesma coisa, tá? Aprendizagem baseada em problemas, tá bom? Então, às vezes você vai encontrar aqui, ó, PBL, mas é simplesmente porque a sigla está em inglês, tá bom? Então, a gente vai, o texto, né, fazendo essa a primeira análise, né, a análise inicial do texto, a gente vai ver que ele integra, né, questões de contexto, de problemas, hipóteses, e que essa aprendizagem, né, baseada em problemas, ela se apoia em três pilares, né? O pilar número um é o contexto que se vive, né, a realidade que se vive, o problema e as hipóteses que podem trazer soluções para esse problema, né? Então, a gente pensando nessa lógica, pensando nesses três pilares, a gente consegue garantir que esse conhecimento adquirido, né, e que vocês estão nesse processo, ele não seja apenas abstrato, ele não fique apenas no campo teórico, mas que ele seja ancorado em situações reais. Por isso que, já disse, estou repetindo, né, que a ideia é que vocês tragam os problemas, né, a partir da investigação que vocês estão fazendo e vivenciando nas escolas, né? Então, se a gente pensar aqui, né, uma situação real, deixa eu ver, teve até um grupo que falou, né, sobre a relação da dificuldade da educação infantil, mas vamos pensar aqui, por exemplo, baixa participação dos pais em reuniões escolares, né? É algo que acontece, né? É algo que quem trabalha em escola já deve estar vivenciando, que existe ali muita dificuldade, né, das escolas, né, de ter esse feedback, de ter essa aproximação maior da comunidade e, consequentemente, dos pais. Então, vamos imaginar que isso foi um problema, tá? E aí, qual o contexto que se insere esse problema? Será que a escola é longe da comunidade? Qual é a relação que a escola tem dentro daquela comunidade? Que desafios, né, socioeconômicos? A gente pensar, por exemplo, numa escola pública, os pais provavelmente são pessoas da classe trabalhadora, né, que precisam ali, ó, tá correndo todos os dias, trabalhando para conseguir levar o pão para dentro de casa. Então, às vezes, a pessoa não tem muito tempo, a pessoa também não foi, não aprendeu na sua vivência a importância desse momento de estar integrado com a escola, né? Então, são várias questões, e aí, né, dentro desse problema, a gente pode ir aí trazendo esse contexto, contextualizando, que é justamente o que vocês fizeram, né, falando sobre a descrição do problema que vocês identificaram. E aí a gente pensar, por exemplo, né, por que existe essa baixa adesão? Quais são as hipóteses que a gente pode levantar? Sei lá, às vezes um horário que é difícil, né? Eu falei, pensei aqui, né? Pessoas, né, que os pais ali são da classe trabalhadora, aí você coloca uma reunião de 10 da manhã. A pessoa está trabalhando, coloca uma reunião de 16 horas, né, às 4 da tarde. A pessoa está trabalhando, muitas vezes é um trabalho que não consegue ter ali a liberação do chefe, do patrão, para estar, né, envolvido nessas situações. Né? Então, será que é apenas falta de interesse dos pais? Né? Será que, às vezes, um transporte, às vezes a escola fica em um local de difícil acesso, né? Ou, às vezes, é aquela reunião chata que repete a mesma coisa 10 vezes. Então, talvez a gente ouvir desses pais para entender quais são as dificuldades, né? E a partir desse diagnóstico, desse contexto, da identificação do problema, a gente começa a pensar ali em soluções viáveis para combater esse problema.
que é justamente o processo que nós estamos fazendo aqui no nosso projeto pedagógico, tá? Aqui, essa questão da reunião dos pais foi apenas um exemplo. Você pode fazer esse mesmo exercício com o problema que vocês estão enfrentando, que vocês estão trazendo, que vocês identificaram lá na escola, tá bom? Foi apenas aqui um exemplo que veio na minha cabeça, mas vocês podem fazer esse movimento, devem fazer esse movimento pensando no problema que vocês estão trabalhando, tá bom? E aí, né, aqui acabei já falando, né, desse exemplo aplicado à pedagogia. E aí a gente pensar, por exemplo, né, quando o autor fala da definição à solução, uma proposta de valor. O que é uma proposta de valor? Né? O proposta de valor é o núcleo da solução. E qual é o núcleo da solução? A parte mais importante da solução. Então, a gente pensar que a proposta ela deve ser inovadora, ela deve responder às hipóteses levantadas, ela deve estar acompanhada de planejamento, recursos, cronograma e avaliação. Né? Então, a gente precisa estar pensando, né, sobre como nós vamos lidar com esse problema. Claro, quando a gente pensa que, professor, viabilidade técnica e financeira, o senhor falou que a gente não vai trabalhar com problemas estruturais porque a gente não vai conseguir fazer solução de problemas assim financeiros. De fato, mas você pode citar esses problemas que muitas vezes eles estarão interligados também com a questão que você vai trabalhar. Então, você pode contextualizar isso, né? Se a gente pensar, por exemplo, a gente viu que há uma evasão escolar muito grande nessa escola. E que proposta poderia ser feita? Criação de oficinas extracurriculares, né? De contação de história, de esportes. Será que tem alguma ONG local que possa ali fazer uma parceria, né, com esses estudantes e tal, para a gente tentar manter esses estudantes na escola? É uma proposta, é uma possibilidade, né? Que a gente está ainda, né, nós estamos aqui ainda nesse momento de incipiente, né, de construção dessas propostas, tá bom? E aí, obviamente, né, a gente pensar que precisa, para tudo, né, precisa-se de um planejamento, tá bom? E aí, né, entrando nessa seara mais teórica, ele vai começar a falar também das principais modalidades, né, que ele definiu, que ele construiu, dessa aprendizagem baseada em problemas, né? Por exemplo, a gente vai ter o Problem-Based Learning, né? Que seria ali uma aprendizagem baseada no aprendendo, né? O verbo learning é aprender, mas quando ele tem ali o final ing, ele significa que está no gerúndio, então é o aprendendo, né? E aí ele vai dizer on day problem, on day on problem, então um dia, um problema. Então, seria ali um impacto que você poderia usar para uma situação específica. Né? Então, ele vai dizer, problemas que são resolvidos numa única aula, aproxima-se do modelo tradicional, então, às vezes, é útil para estudantes iniciantes, né? E aí a gente pode pensar, por exemplo, uma aula uma questão, um momento de indisciplina na sala. E aí a gente pensar em estratégia de mediação de conflitos, como até a gente falou, né, na aula passada, né? Pensar ali, né, como a gente pode trazer uma resolução ou uma questão para aquele problema que surgiu ali, né, no momento em que você estava, vamos pensar que você estava ali como docente, certo? Então, pensando, sim, essas realidades, né, futuras. Né? O outro tipo que ele traz é o case-based learning, né? É um caso baseado em uma aprendizagem, aprendendo com um caso, né, com um caso que foi trazido, né, por outra questão, né? Então, pensando aqui, que é um estudo de caso. Pronto, basicamente é isso, tá? A tradução seria essa. Um estudo de caso. Então, seria ali baseado, né, em problemas reais que foram trazidos pelos alunos, né? Que é o que a gente está fazendo, né? Vocês vão perceber que muito que a gente está fazendo essa teoria é o que está abarcando, né? O que está fundamentando isso, né? Então, a gente pensar, né, nessa experiência para trazer mediar essas soluções complexas, né? E aí um exemplo, né, que ele vai dizer. Um estudante traz um caso de uma escola em que atua como estagiário, relatando a dificuldade na alfabetização de imigrantes. Vocês até trouxeram, né, a dificuldade na alfabetização, mas não de imigrantes, né, que é uma outra questão, né. E aí vocês vão
analisar e propor estratégias para esse processo, que coincidentemente, né, já tem um grupo trabalhando com isso, certo? E o terceiro tipo, seria o Project Based Learning, né? Que é o que nós estamos construindo, né? Não quer dizer que a gente não vai ter estratégias dos três grupos. Claro que vai ter, né? Vocês vão perceber aqui. Porém, o que a gente está fazendo é esse projeto de maior duração, né, do semestre todo, com produtos finais que prevê relatórios e intervenção. O relatório você vai apresentar lá na A2, mas a intervenção você vai fazer ali durante o período da A2, né, que seria ali outubro, novembro, e lá no dia 6 de dezembro vocês vão apresentar esse relatório, esse relato, né, de como é que foi essas intervenções. Mas para isso, ó, exige esse planejamento a médio prazo, né, que pode ou não incluir parcerias externas, né? No caso de vocês já vão ter a parceria que é a própria escola, né? Então, é o que nós estamos fazendo. Grupos que elaboram um projeto pedagógico completo para mitigar a defasagem em turmas multisseriadas, né? Aqui é um exemplo, né? Mas vocês estão necessariamente, né, elaborando aqui esse projeto, certo? Aí cada um com um tema diferente, né? Enfim, vocês já estão ali discutindo essas questões, tá bom? Então vejam que são esses três tipos, né, que o autor fala, né, nesse processo que ele estudou de aprendizagem baseada em projetos, beleza? E aí, né, o que que qual a grande diferença de uma aprendizagem baseada em projetos, né, em problemas no século XXI? É a gente pensar que estimula competências centrais em vocês, estudantes, e que a ideia é que vocês também utilizem essa metodologia quando vocês forem docentes também. Então, a gente vai ter ali um estímulo ao pensamento crítico e criativo, adaptabilidade a mudanças, né? Lembra que a gente discutiu isso, né? Professor, pensei uma coisa, já estou aqui pensando em outra, refinando o seu problema, refinando o seu projeto, faz com que a gente crie esse jogo de cintura, né, de adaptabilidades e as mudanças, porque muitas mudanças, elas não são controladas por nós, acontecem, né, às vezes, enfim, acontece uma greve, né, e a escola fecha, e aí, como é que você vai continuar com o seu projeto, né, a mesma coisa do estágio e tal. Tomada de decisões em situações não rotineiras, né, que são questões justamente para você criando essa experiência. O trabalho em equipe, por isso que eu reforcei tanto, que essa ideia é que o trabalho seja de forma coletiva. É impossível a gente fazer esse trabalho que não seja de forma coletiva. Então, quem não tem grupo, já passou da hora de organizar seu grupo. Né? Uma aprendizagem autônoma e contínua, que é como eu estava falando para vocês. Vocês é que estão decidindo o que querem estudar. Né? Porque vocês estão trazendo o problema, esse problema ele exige de vocês uma fundamentação teórica que é vocês que estão escolhendo, não sou eu. Obviamente estou aqui no papel, né, de um orientador, de um facilitador, de um mediador e estou aqui aberto sempre para vocês, para a gente conversar, para a gente discutir, às vezes fazer esse tipo de orientação, mas são vocês que estão decidindo a temática, são vocês que estão decidindo a partir das infinidades, né? Então, pensar, né? E aí veja que bacana, né? Pensar que vocês são futuros pedagogos e que não podem assumir esse papel de repetidor de conteúdos, não. Assumir um papel, na verdade, de agentes transformadores dessa realidade educacional. Se a gente pensar que vocês estão identificando esses problemas e estão trazendo soluções, daqui a pouco isso vai fazer parte da formação de vocês. E quando vocês se depararem com essas questões na vida prática, vocês vão saber lidar com essas questões. Né? Por exemplo, né, o livro, né? Como usar um livro didático, né? Você não vai repetir necessariamente os conteúdos, você pode fazer sua adaptação ali aos contextos e à realidade que a escola tem e que você vai ter ali também dentro da escola, tá bom? E a gente pensando agora, agora, como aplicar na prática, né? A gente já está discutindo isso, mas é sempre bom refletir, né? O contexto que a gente está definindo, né? Como é que é a escola, como é que é o perfil dos alunos, a comunidade, né? Pensar
como é que a gente vai trabalhar, como é que me apresentar, né? Eu não conheço as escolas, né? Não conheço, a grande maioria eu não conheço, né? Vocês estão muito espalhadas. Conheço as escolas aqui de Palmas, né? Algumas, né? Nem todas. Mas vocês estão em municípios que, tirando Dianópolis, eu nunca fui, né? Eu não conheço. Espero ter o prazer de conhecer agora, né? Colina, Lagoa da Confusão, né? Dianópolis eu já conheço, e Pedro Afonso eu não conheço, espero conhecer também. Então, eu não conheço essa realidade. Então, vocês precisam também trazer isso na descrição do problema, explicitar esse problema, né? Listar que hipóteses vocês podem trazer para a questão para resolver esse problema, relacionar aos conceitos teóricos que nós estamos discutindo aqui na disciplina e que vocês estão discutindo nas outras disciplinas também, né? A partir disso, construir propostas de solução, propostas de valor, né? Definir quem vai fazer o quê e como vai fazer, já que é uma atividade em grupo, né? Identificar quem, para quem, né? Lembra que a gente teve essa conversa na aula passada, né? Você está querendo fazer uma discussão para os pais ou para as crianças? Se você está querendo trazer essa discussão para os pais, como é que vocês vão garantir que esses pais vão para a escola? Então, é uma questão a se pensar. Será que a escola... Aí tem que ter um apoio da escola para chamar esses pais, né? Calcular o custo. No nosso caso, não vai ter... Assim, né? O custo é muito baixo, deve ser muito baixo, né? Então, pensar ali nessa questão. Mas em outras possibilidades, sim. Aí você vai participar de um edital e aí precisa colocar esse custo, né? E avaliar se essa solução que você está prevendo, ela elimina ou reduz as causas do problema. Mas, provavelmente, todos vocês vão trazer proposta de redução, porque, pelo que eu já vi, né, dos grupos, todos vocês estão trazendo, e é ótimo, problemas complexos, né? Então, a gente não vai conseguir resolver esses problemas complexos em uma disciplina que dura 4 meses, mas a ideia é de já ir pensando como esses processos eles afetam o processo educativo, certo? Então, é interessante a gente já pensar sobre isso, porque já, né, vocês estarão ali como docentes efetivos dessas situações e responsáveis ali pela escola, pelas turmas e tal. E aí, pessoal, por fim, né, trazendo aqui essa reflexão final, né, do texto, é a gente pensar, né, que esse capítulo, né, ele apresenta uma espinha dorsal ali, né, de formulação do nosso problema, né, se eu não me engano eu errei, tá? É o capítulo 3, não é o 2. Mas, enfim, né, ele traz a formulação do problema, a proposta de solução, passando pela integração dos elementos fundamentais, ou seja, contexto, problema e hipóteses, né? Mostra que a aprendizagem baseada em problemas não é apenas uma técnica, mas é um processo de se pensar, é um método de se pensar de forma estruturada e flexível, que pode ser adaptado a diferentes complexidades e áreas de conhecimento, né? E que na pedagogia, né, que é o nosso objetivo principal, essa abordagem pode ajudar vocês, né, nesse processo, é o que a gente quer aqui, né, é o nosso objetivo, articular a teoria e a prática, para exercitar em vocês a autonomia, para que vocês desenvolvam ali, né, competências necessárias para enfrentar os desafios reais que vocês vão ter na escola. Só que é aquela questão que a gente já falou também, né, na nossa última aula, no nosso encontro síncrono, que, né, é uma questão que é uma via de mão dupla. É vocês pensarem agora enquanto estudantes, mas que daqui a pouco serão vocês, os professores, que estarão desenvolvendo essas técnicas, né, junto ali com os seus estudantes, né, com a sua turma, né? Então, a gente sempre pensar nesse movimento duplo, tá bom? Então, pessoal, ficamos por aqui essa semana, né? Não esqueçam de fazer as atividades do Educa, é muito importante. As atividades, elas estão pensadas para que o projeto pedagógico seja desenvolvido da melhor forma. Novamente, quem não tem grupo, já passou da hora de ter, precisa resolver essa questão. E qualquer problema referente a isso, entre em contato. Tá aqui o meu e-mail, vocês também têm o acesso do e-mail da professora Adriana, né, que é a nossa tutora,
e o Educa também, tá bom? Então, pessoal, uma ótima semana, bons estudos para vocês e até a próxima, tá bom?